O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos num novo tempo, o advento. Essa palavra quer dizer vinda, chegada. E ela se refere à vinda do Senhor. 4 semanas compõem esse tempo. Hoje e no próximo domingo nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Já nos 2 últimos domingos que antecedem o Natal, nós vamos falar da sua primeira vinda, o seu nascimento. Esperar o Senhor, é isso que nós precisamos ter como atitude. Quando você aguarda uma visita, certamente você fica em prontidão, de olho no celular para ver se a pessoa vai mandar a mensagem, ou até mesmo atento se ela está ali à porta da sua casa. O Senhor nos chama à vigilância para esperá-lo. Estar vigilante não quer dizer estar tenso, mas é estar disponível, é estar atento, é realmente estar presente. E existem tantas coisas que nos roubam do momento presente, seja a nossa mente que divaga, seja a nossa mania de às vezes nos encher de coisas, nos ocupar de muitas coisas, às vezes até para não pensar em outras que nós precisamos resolver dentro de nós. Nós somos experts em fugir das coisas que nos parecem desafiadoras. E o Senhor hoje vem nos chamar a atenção para que a gente não deixe passar aquilo que é tão importante, a nossa vida espiritual. O ano parece que passou num instante, e o mês que amanhã se iniciará, certamente vai ser no mesmo ritmo, por conta até mesmo do nosso estilo de vida nesta época. Mas a pergunta é, muito além das demandas da vida, será que nós não estamos nos agitando demais interiormente e perdendo o momento presente? Algumas pessoas acham até muito chique você ser alguém cheio de compromissos sempre correndo para lá e para cá. Mas o quanto a gente perde quando a gente entra às vezes numa engrenagem louca, não é? De fazer muitas coisas e se esquecer daquilo que é mais importante. Eu não estou dizendo que a sua vida tem que parar, porque cada um de nós tem a sua rotina, os seus afazeres, mas
nós precisamos refletir para não permitir que esse monte de coisas, às vezes que a própria vida nos coloca, ou quem sabe que nós também buscamos, nos tire da presença de Deus. Jesus hoje fala de 2 homens, é uma analogia, uma comparação, e ele fala que eles estão trabalhando, um será levado, outro será deixado. Também são 2 as mulheres, elas trabalham, uma será levada, a outra será deixada. Tanto os 2 homens quanto as 2 mulheres estão fazendo a mesma coisa. Os homens estão lá no campo, as mulheres estão no moinho. O que diferencia é o tempo que cada uma dessas pessoas é recolhida. Nós não sabemos quem de nós que está aqui vai primeiro, vai ser chamado primeiro por Deus, não é? Então nós precisamos estar atentos, porque nós podemos talvez fazer a mesma coisa que muitas pessoas fazem, mas nós podemos fazer de uma forma diferente, com mais amor. A questão não está no que você faz, mas como você faz. E aí que entra a espiritualidade. O ser humano hoje está se mecanizando muito. Nós vivemos em meio às máquinas que podem até nos ajudar em algumas facilidades que elas trazem, mas nós devemos tomar cuidado para nós não entrarmos nesse ritmo mecânico e automático desta vida que hoje está sendo apresentada para nós, e às vezes até uma dinâmica de uma vida muito doentia, não é? Porque as pessoas às vezes vão fazendo um monte de coisa e se enchendo, e daí elas se anestesiam, se amortecem, e quando vem o tempo passou. Talvez algumas possibilidades, né, de estar com as pessoas também tenha passado, ou ainda a graça de Deus passe por nós sem nós percebermos, ou ainda passe toda uma vida sem nós nos darmos conta, e quando menos nos apercebemos, não é? Já chegou o fim desta vida na terra e nós já estamos num outro plano espiritual depois da morte. O que o Senhor hoje quer nos chamar é a uma atitude de vigilância, então de atenção. Ele nos fala de pessoas que viviam descomprometidas, como lá no tempo de Noé, naquela história da arca que representa a preparação ali da família de Noé para uma renovação que aconteceria na vida de todos. Então Noé é aquele que se prepara e ele chama outras pessoas para a barca. A barca aqui significa a salvação. Então não vamos olhar esse texto assim ao pé da letra, vê-lo literalmente, mas o que ele significa. Enquanto Noé se prepara, outras pessoas vivem a sua vida, a sua rotina sem Deus. Elas fazem muitas coisas e se esquecem do verdadeiro sentido de viver. E vem o dilúvio e arrasta a todos. Quais são os dilúvios hoje que talvez venham e nos acometam de uma forma inesperada? São muitas coisas na vida, não é? Se nós não estivermos atentos, se nós não nos firmarmos em Deus, algumas coisas podem até nos submergir, não é? Nos afogar. São várias situações da vida que às vezes a gente não espera, mas quem está firme na fé, forte, esse é como Noé. E para preparar-se, a gente não precisa estar perfeito, mas a gente precisa estar em prontidão. Quando você se coloca assim, a sua vida começa a mudar, e a vida das outras pessoas também pode ter um toque ali de Deus através do teu estilo de vida. Nós somos cristãos, estamos nesse mundo e presenciamos tudo aquilo que muitas outras pessoas presenciam, mas o que nós temos como grande responsabilidade e compromisso é viver tudo com fé.
e permitir que essa fé realmente nos guie. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, valorizar o tempo presente, o tempo da graça. Não deixe para depois coisas que nós devemos fazer agora. Então, valorizar quem está conosco nesse momento. Não deixar para você fazer o bem mais tarde. Talvez seja a última ocasião na vida daquela pessoa que vai receber o bem e na tua própria vida. Não vamos deixar para nos converter depois. Algumas pessoas dizem assim: depois que eu tiver mais velho, eu busco mais a Deus, né? Porque daí eu vou ter mais tempo. Não, talvez esse tempo não chegue, nós não sabemos. O busque enquanto ele pode ser encontrado e se deixa encontrar. Que o Senhor não nos pegue de surpresa como um ladrão que vem sem ser esperado, mas que a nossa vigilância faça com que nós percebamos os sinais e os toques de Deus. Quando existe alguma ameaça de tempestade, ou quando há uma baixa umidade no ar, a gente recebe aquele alerta pelo celular, não é mesmo? Então aqueles avisos, né, de emergência, para que a gente possa se precaver e evitar muitas coisas. São sinais que a tecnologia hoje nos transmite também, nos avisando. Deus nos dá muitos sinais nesta vida, não vamos deixá-lo passar. Nós queremos estar atentos para tudo aquilo que Deus está nos falando, para aquilo que hoje você está ouvindo através desse Evangelho, para aquilo que Deus está te pedindo, para aquilo que é possível viver hoje, para que um dia nós estejamos na graça de Deus eternamente ao seu lado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador